a humilhação de deixar a glória no céu e vir habitar na terra. Esse foi o primeiro dos sofrimentos de Cristo, que está registrado lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 7. A palavra de Deus diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, mesmo Jesus subsistindo, ou seja, existindo, tendo uma vida, uma existência em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, tendo uma vida como Deus, porque ele é Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não quis se apegar à sua posição como Deus. Ele poderia ter continuado no céu, tranquilo, na glória, junto do Pai, subsistindo em forma de Deus, e se apegar à sua situação de Deus, de ser como Deus, de viver na glória, exercendo todos os seus atributos livremente, sem nenhum tipo de limitação. Mas Jesus não escolheu permanecer nesse estado. Ele continuou sendo Deus, não deixou de ser Deus, mas o que foi que ele fez? Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele não se esvaziou do seu ser de Deus, nem dos seus atributos. Quando diz que ele se esvaziou aqui, ele deixou o seu estado de glória no céu. E ele veio para esse mundo, se tornou em semelhança de homens. Ele assumiu a forma de servo. Em vez de estar no céu como Deus glorificado, ele se transformou num homem, e num homem que veio para servir, para ser humilhado, porque diz aqui que ele, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele se tornou homem, além de homem se tornou servo, e um servo que se humilhou até a morte. Esse foi o esvaziamento de Cristo, de uma posição de glória no céu, para poder ter um corpo humano limitado, onde ele passou a ter sofrimentos como homem, passou a ter limitações, deixou de estar na glória no céu e passou a habitar nesse mundo. Isso foi uma das coisas que, com certeza, trouxe sofrimento a Jesus. A gente não para muito para imaginar isso. Mas tente imaginar se você, por exemplo, de repente, você é um ser humano, um homem ou uma mulher, mas aí fosse necessário você se esvaziar da sua existência humana e se transformar numa larva, num vírus, numa bactéria, num verme, para poder ter uma existência limitada, para poder sofrer coisas que você nunca sofreu, ter limitações que você nunca teve. Imagine como você não se sentiria. Seria um rebaixamento enorme, uma humilhação grande, e você sofreria porque você iria enfrentar muitas coisas que você nunca enfrentou na sua vida e que iriam te trazer dor, sofrimento na sua alma, porque você ia lembrar de quem você era e você ia olhar para o seu estado e aquilo ia trazer dor. Imagine Jesus deixar de estar na glória no céu com o Pai, onde tudo era perfeito, e vir para esse mundo caído, imperfeito, para morar no meio de pecadores, para ter uma existência limitada como homem, mesmo ele não tendo pecado, mas passou a ter várias limitações humanas, passou a sentir fome,
passou a sentir sede, passou a sentir cansaço, passou a sofrer tudo aquilo que um homem pode sofrer, como a gente vai ver aqui. Todo tipo de coisa que um ser humano sofre, Jesus sofreu. Privações em todos os sentidos, físicos, emocionais. Então, para Jesus, isso foi um sofrimento, isso foi uma dor, isso foi uma renúncia muito grande, foi um preço alto que ele teve que pagar. Deixar sua glória no céu para vir habitar no meio dos homens com tantas limitações. Mas por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que a humanidade precisava de salvação. Ele pensava em você, ele pensava em mim. Ele sabia que ele precisava se identificar com a raça humana para poder se tornar o substituto do homem e pagar o preço pelos nossos pecados. Ele precisava se tornar homem para poder ser o sumo sacerdote que ia fazer o sacrifício pelos pecados e que ia ser o sacrifício e que ia fazer a mediação entre os homens e Deus. Ele precisava não apenas ser Deus, mas também passar a ter uma natureza humana, limitada, cheia de dores e de sofrimentos. Era necessário isso para que ele cumprisse a sua obra de salvação. E por isso que ele renunciou a si mesmo e se humilhou a um estado decadente de ser humano comparado ao estado de Deus. E ele continuou sendo Deus, mas ele passou a ter limitações humanas e isso trouxe muito sofrimento a Jesus. Isso foi um dos primeiros aspectos do sofrimento de Cristo.